20 de março de 1991. Estação Aeronaval de Key West, Flórida. Comandante Jack Richardson olhava fixamente para a tela do radar. Nada. Céu limpo. Patrulha de rotina no Caribe. Então, um ponto. Baixo. Baixo demais. Senhor, temos um contato não identificado. Altitude, 15 metros. Velocidade 740 km/h. Rumo norte saindo do espaço aéreo cubano. O sangue de Richardson congelou. Aquela altitude, aquela velocidade, apenas uma aeronave. MiG-21. Mas isso não era uma interceptação. Não era agressão. O caça solitário avançava em direção ao território americano, na altura das ondas. Invisível ao radar cubano, queimando combustível a uma taxa impossível. A torre explodiu. F-15 Eagles decolaram. Mísseis armados. Todo piloto conhecia o protocolo. Hostil não identificado vindo de Cuba significava uma coisa: ameaça soviética. Mas então, o rádio chiou. Inglês quebrado. Voz desesperada. Americano, americano, eu sou piloto cubano. Eu quero asilo. Não atirem. Por favor, não atirem. A mão de Richardson pairou sobre o botão de alerta. Sua mente correu pelos cenários. Armadilha? Engano? Alguma nova tática soviética? O MiG-21 já havia cruzado o espaço aéreo americano. Um aperto no gatilho. Um comando. O caça seria destroços no oceano. Em vez disso, Richardson fez a ligação que exporia décadas de segredos militares soviéticos. Piloto cubano, você está autorizado a pousar. Siga nossa escolta. Qualquer desvio, qualquer manobra agressiva, e você será abatido. Confirme. Sim, eu sigo. Obrigado, obrigado. Major Lorenzo Pérez Hernandes trouxe seu caça MiG-21 bis para solo americano 17 minutos depois. Quando saiu do cockpit, mãos erguidas, seu traje de voo estava encharcado de suor. Seus olhos, selvagens de adrenalina e terror. Ele havia acabado de completar o voo de deserção mais longo e perigoso da história da Guerra Fria. Em 1000 quilômetros, altitude na altura das ondas, defesa aérea cubana o caçando, assessores soviéticos gritando ordens. O próprio Fidel Castro exigindo sua captura. E ele conseguiu. O que Lorenzo Pérez revelou aos analistas da CIA nos meses seguintes chocaria a inteligência ocidental. Protocolos de treinamento soviético. Códigos de comunicação cubano-soviéticos. Fraquezas táticas escondidas por 30 anos. Mas o mais chocante, o próprio MiG-21, o lendário caça soviético que havia dominado o Vietnã, que havia aterrorizado pilotos americanos, que os soviéticos afirmavam ser invencível, não era. Esta é a história verdadeira de traição, desespero e a aeronave que mudou a aviação da Guerra Fria para sempre. Chocado com segredos reais de deserção da Guerra Fria, esta história fica ainda mais inacreditável. Aperte o botão curtir e inscreva-se para a história militar desclassificada que você não encontrará em nenhum outro lugar. Para entender o voo desesperado de Lorenzo Pérez, precisamos voltar no tempo. Cuba, 1962. A crise dos mísseis. A União Soviética transformou a ilha de Castro em uma fortaleza militar. Caças MiG-21 chegaram às dezenas. Assessores soviéticos treinaram pilotos cubanos. A mensagem para os Estados Unidos era clara: fiquem longe. Em 1991, Cuba operava mais de 200 variantes do MiG-21. O MiG-21 bis, a aeronave de Pérez, era a evolução final. Codinome OTAN. Fishbediene. Pequeno, rápido, mortal. O MiG-21 tornou-se o caça supersônico mais produzido da história. Mais de 11.000 construídos. 60 países os operaram. Do Vietnã ao Oriente Médio à África, esta aeronave dominou os céus da Guerra Fria. Pilotos americanos o chamavam de andorinha de prata, respeito misturado com medo. No Vietnã, MiG-21 abateram 68 aeronaves americanas. A taxa de abate dos Ismailwa contra o MiG-21 foi apenas 2,5.1, muito menor que na Coreia ou na Segunda Guerra Mundial. Esta aeronave podia lutar, mas em 1991, a Guerra Fria estava morrendo.
A União Soviética estava em colapso. E pilotos cubanos como Lorenzo Pérez faziam perguntas perigosas. Pérez voava MiG-21s havia 14 anos, piloto de primeira linha, confiável para assessores soviéticos. Ele treinou na URSS, Vladimir, Rússia, onde viu em primeira mão como os cidadãos soviéticos viviam. A verdade o chocou. Pobreza, alcoolismo, decadência. O paraíso comunista era uma mentira. Quando retornou a Cuba, tudo parecia diferente. A propaganda, as restrições. A vigilância constante pelos serviços de inteligência de Castro, a DGI. Outros pilotos cubanos tentaram escapar antes. Em 1969, Tenente Eduardo Guerra Jiménez roubou um MiG-17. Chegou à base aérea de Homestead, Flórida. A CIA celebrou. Castro executou vários oficiais. Em 1971, Tenente Guilhermo Estrada Alfonso fugiu em um treinador MiG-15 UTI. Novamente, deserção bem-sucedida. Novamente, a raiva de Castro. Cada fuga era uma humilhação. Cada deserção expunha equipamento soviético à análise americana. Em 1991, bases aéreas cubanas operavam sob segurança paranoica. Pilotos eram vigiados constantemente. Famílias eram monitoradas. Confiança estava extinta. Mas Pérez tinha algo que desertores anteriores não tinham. A variante MiG-21 bis mais nova, com aviônicos atualizados e os últimos mísseis ar-ar soviéticos. A CIA queria esta aeronave desesperadamente. A inteligência ocidental havia analisado MiG-21s capturados antes, do Vietnã, do Egito após a Guerra dos 6 Dias. Mas a variante bis incluía contramedidas soviéticas contra radar americano, novos sistemas de ameaça, motores atualizados. Pérez sabia disso. E Pérez sabia outra coisa. Ele estava escalado para um voo de patrulha de rotina em 20 de março de 1991. Sozinho, sobre a água, com combustível interno completo. A oportunidade era perfeita. O risco era a morte. A defesa aérea cubana o caçaria. Interceptadores MiG-23 seriam enviados. Assessores soviéticos coordenariam a perseguição. Se capturado, seria executado. Sua família, desaparecida. Mas se tivesse sucesso, liberdade. E a chance de expor a máquina militar soviética que havia aprisionado seu país por 3 décadas. Lorenzo Pérez fez sua escolha. 20 de março de 1991 seria o dia em que ele trairia Fidel Castro. O dia em que ele roubaria um caça MiG-21 bis. O dia em que ele voaria Cessio 0 km a 15 metros de altitude sobre o Mar do Caribe. E o dia em que segredos da aviação soviética seriam expostos à inteligência americana. O que aconteceu a seguir chocou a todos. 08h47. 20 de março de 1991. Base aérea de San Antônio de los Baños, Cuba. Major Lorenzo Pérez Hernández caminhou pela pista em direção ao seu MiG-21 bis. Número de série 817, seu caça. A equipe de solo saudou. Assessores soviéticos observavam do prédio de operações. Missão de patrulha padrão. Nada incomum. Pérez subiu a escada. Acomodou-se no cockpit. O cheiro familiar de fluido hidráulico e combustível de jato. Suas mãos passaram pelas verificações pré-voo automaticamente, mas seu coração batia forte. Era agora. Torre Pajaro 08, pronto para táxi. Pajaro 08, autorizado para pista 27, ventos calmos, rota de patrulha padrão Delta 3. Confirmado. Pérez taxiou. O único motor Tumansky do MiG-21 zumbiu. Ele alcançou o início da pista. Verificações finais completas. Pajaro 08, autorizado para decolagem. Pós-combustor acionado. A aceleração o pressionou contra o assento. Nariz levantou. Trem recolhido. Cuba caiu abaixo dele. Pelos próximos 12 minutos, Pérez seguiu sua rota de patrulha, atribuída exatamente. Rumo oeste ao longo da costa sul. Altitude 4.500 metros. Velocidade 640 km/h. Conformidade perfeita. A defesa aérea cubana observava seu transponder.
Assessores soviéticos monitoravam comunicações. Tudo normal. Então, Pérez fez seu movimento. Torre Pajaro 08, apresentando flutuação nos instrumentos. Descendo para verificação de sistemas. 08 confirmado. Reporte status. Pérez empurrou o manche para frente. O MiG-21 mergulhou em direção ao oceano. 3.000 metros. 1.500 metros. 300 metros. Torre 08, falso alarme. Sistemas nominais, retomando patrulha. Mas Pérez não subiu. Nivelou a 15 metros acima das ondas. Virou para o norte. Desligou seu transponder e fugiu. O MiG-21 rasgou o Caribe a 830 km/h. Topos de ondas borravam abaixo dele. Um erro, um momento de desatenção, e ele se despedaçaria no oceano. Atrás dele, o caos irrompeu. 0903, Comando de Defesa Aérea de San Antônio de Los Baños. Onde está o Pajaro 08? Desconhecido, senhor. Transponder offline. Última posição conhecida. Encontrem-no. Agora! Operadores de radar correram. A defesa aérea cubana mudou para protocolos de guerra, mas Pérez estava invisível. A 15 metros de altitude, estava abaixo da cobertura de radar. A superfície do oceano criava interferência que tornava a detecção impossível. Assessores soviéticos foram alertados imediatamente. Coronel Mikhail Sokolov, principal assessor militar soviético em Cuba, entendeu instantaneamente o que estava acontecendo. Deserção. Alertem todas as unidades. Enviem interceptadores. Autorização para abater se necessário. Caças MiG-23 lançaram de 3 bases aéreas. Subiram para 9.000 metros, procurando o caça de Pérez. Mas como encontrar uma aeronave em 500 quilômetros quadrados de oceano vazio? Pérez voou em frente. Seus medidores de combustível caíam rapidamente. O MiG-21 bis carregava 2.480 quilos de combustível interno. Em baixa altitude e alta velocidade, o consumo era catastrófico. Ele calculou a autonomia. Talvez 90 minutos de tempo total de voo. Tinha que ser suficiente. 0932. Estação Aeronaval de Key West. Comandante Richardson observou o ponto no radar se aproximar do espaço aéreo americano. Sua comunicação com Pérez foi breve, tensa. O inglês do piloto cubano era quebrado, mas compreensível. Eu sou o Major Lorenzo Pérez, Força Aérea Cubana. Eu quero asilo político. Eu tenho caça MiG-21 bis. Por favor, não atirem. Richardson tomou a decisão que validaria a aposta insana de Pérez. Piloto cubano, você está autorizado a aproximar. Reduza a velocidade. Siga nossa aeronave de escolta. Qualquer desvio resultará em engajamento imediato. Você entende? Sim, eu entendo. Obrigado. 2 F-15 Eagles interceptaram Pérez 65 km ao sul de Key West. Flanquearam-no, armas armadas, guiando-o em direção à estação aeronaval. Pérez podia ver os caças americanos em sua visão periférica. Imensos, poderosos, lindos. Ele havia conseguido. 0949. Estação Aeronaval de Key West, pista 09. Pérez trouxe o MiG-21 para baixo suavemente. O caça soviético rolou até parar. Caminhões de bombeiros e veículos de segurança cercaram a aeronave imediatamente. Pérez desligou o motor. O gemido do Tumansky desvaneceu para o silêncio. Suas mãos tremiam. 14 anos voando. 1 hora de terror. Liberdade. Ele saiu. Mãos erguidas. Fuzileiros navais dos Isantiwa se aproximaram com rifles M16. Eu me rendo. Eu quero asilo. Por favor. Agentes da CIA já estavam no local. Foram enviados no momento em que Pérez fez contato com a torre de Key West. Era uma oportunidade valiosa demais para perder tempo. Um agente deu um passo à frente. Major Pérez, sou agente Wilson, Agência Central de Inteligência. Você está seguro agora. Ninguém vai machucá-lo. Precisamos fazer algumas perguntas. Muitas perguntas. Você está disposto a cooperar? Pérez acenou. Lágrimas escorriam por seu rosto. Sim, eu conto tudo. Tudo sobre Cuba, sobre assessores soviéticos, sobre o MiG-21. Tudo. Agente Wilson sorriu.
É exatamente isso que queremos ouvir. O interrogatório começou naquela tarde e continuou por 6 meses. O que Lorenzo Pérez revelou chocaria a inteligência ocidental. Havana, Cuba. 20 de março de 1991, 14h30. Fidel Castro foi informado da deserção de Pérez 3 horas após o pouso em Key West. Sua reação foi explosiva. Como? Como um piloto rouba um MiG-21 e voa para os Estados Unidos sem ser interceptado? General Arnaldo Ochoa, chefe da Força Aérea Cubana, não tinha boas respostas. Comandante, ele voou na altura das ondas. Nosso radar não conseguiu rastreá-lo. Quando percebemos... Desculpas. Castro andava pelo escritório. Era uma humilhação, de novo. Outro piloto, outra deserção, outra aeronave soviética em mãos americanas. Mas desta vez era pior. Pérez havia levado o MiG-21 bis, a variante mais nova, com receptores de alerta de radar soviéticos, com mísseis RR-60MK atualizados, com protocolos de comunicação cubano-soviéticos intactos. Moscou ficaria furiosa. Castro estava certo. Moscou, URSS, 21 de março de 1991, 08h30. O alto comando soviético se reuniu em sessão de emergência. Marechal Dmitry Yazov, ministro da Defesa, leu o relatório de inteligência com raiva crescente. Camaradas, isso é inaceitável. O MiG-21 bis contém tecnologia sensível. Os americanos vão desmontar cada componente. Vão aprender nossas frequências de radar, nossos sistemas de guiamento de mísseis, nossos protocolos táticos. General Ivan Tretiak, comandante das Forças de Defesa Aérea Soviéticas, foi mais pragmático. O MiG-21 é obsoleto. Os americanos já têm inteligência completa sobre variantes anteriores do Vietnã e Egito. Esta aeronave não lhes diz nada que já não saibam. Yazov bateu o punho na mesa. Você não entendeu. Não é sobre tecnologia, é sobre humilhação. De novo, outra aeronave soviética entregue aos americanos. Outra deserção que nos faz parecer fracos. A sala ficou em silêncio. A credibilidade soviética estava desmoronando. Em 1976, Viktor Belenko havia desertado com um MiG-25 Foxbat, o interceptador mais avançado da URSS. Aquela deserção foi catastrófica. Os americanos descobriram que o MiG-25 era construído com aço, não titânio, que usava válvulas a vácuo em vez de transistores, que não podia superar caças ocidentais em manobras. Cada afirmação soviética sobre a invencibilidade do MiG-25 foi exposta como propaganda. Agora, 15 anos depois, outra deserção, outra humilhação. Yazov emitiu ordens imediatamente. Todos os assessores soviéticos em Cuba devem revisar protocolos de segurança. Todos os pilotos cubanos devem passar por triagens de lealdade. Qualquer piloto mostrando comprometimento questionável deve ser aterrado permanentemente. Mas o dano estava feito. De volta a Cuba, a vingança de Castro foi rápida. General Ochoa foi rebaixado. 3 comandantes de defesa aérea foram demitidos. A família de Pérez, seus pais, sua irmã, foram interrogados pela DGI por semanas. Eventualmente foram libertados, mas suas vidas em Cuba foram destruídas. A mídia estatal cubana denunciou Pérez como traidor, desertor, mercenário comprado por dólares americanos. A propaganda era previsível, mas a resposta militar interna foi mais reveladora. Pilotos da Força Aérea Cubana receberam novas ordens permanentes. Ordem 4191, Protocolo de Prevenção de Deserção. Todos os voos solo proibidos, sem autorização explícita de comando. Todas as aeronaves de patrulha devem ser escoltadas por mínimo 2 caças. Transponders devem ser monitorados continuamente. Qualquer aeronave desviando de rota atribuída deve ser interceptada com autorização para abater. Todos os pilotos devem passar por avaliações mensais de lealdade. A Força Aérea Cubana havia efetivamente aprisionado seus próprios pilotos. Assessores soviéticos em Cuba ficaram igualmente chocados. Coronel Sokolov enviou um relatório classificado para Moscou. A deserção de Pérez revela falha sistemática
na verificação de pilotos cubanos. Recomendo retirada imediata de todas as aeronaves soviéticas avançadas do serviço cubano. O risco de segurança é inaceitável. Moscou ignorou a recomendação. Retirar aeronaves de Cuba seria outra derrota de propaganda. Melhor manter a ilusão de força militar soviético-cubana. Mas internamente, planejadores militares soviéticos tiraram uma conclusão diferente. O MiG-21 estava acabado. Se pilotos cubanos, supostamente aliados comunistas leais, estavam desertando com caças soviéticos, então os segredos da aeronave estavam inevitavelmente comprometidos. As vantagens táticas do MiG-21, agora, eram conhecidas pela OTAN, suas fraquezas expostas. A doutrina de defesa aérea soviética foi reescrita. Diretiva Classificada de Defesa Aérea Soviética, 1891. Variantes do MiG-21 devem ser consideradas comprometidas. Todos os protocolos táticos envolvendo caças MiG-21 devem assumir que a OTAN tem conhecimento completo das capacidades, limitações e assinaturas eletrônicas da aeronave. Estratégias de engajamento devem ser revisadas de acordo. A diretiva nunca foi tornada pública, mas suas implicações eram claras. A deserção de Lourenço Pérez havia neutralizado um dos caças mais prolíficos da União Soviética. Nos círculos de inteligência ocidental, a reação foi muito diferente. Para entender por que a deserção de Pérez importou, você precisa entender o legado de combate do MiG-21. Esta não era algum treinador obsoleto. Era um caça que havia ensanguentado pilotos americanos por 3 décadas. Deixe-me levá-lo através dos confrontos reais. Vietnã, 2 de janeiro de 1967. Operação Bolo. A Força Aérea Norte-Vietnamita estava usando MiG-21s para devastar pacotes de ataque de F-105 Thunder Chief americanos. Táticas de ataque e fuga. Ataque surpresa. Depois desaparecer no espaço aéreo chinês. Pilotos americanos estavam frustrados, com raiva. O MiG-21 era mais rápido que o F-105, mais manobrável, mortal. Coronel Robin Olds, lendário piloto de caça da USAF, decidiu armar uma armadilha. Operação Bolo. Caças F-4 Phantom, disfarçados como bombardeiros F-105. Mesmos perfis de voo, mesmas altitudes, mesmas chamadas de rádio. Os norte-vietnamitas morderam a isca. 7 MiG-21s decolaram para interceptar o que pensavam ser bombardeiros vulneráveis. Em vez disso, voaram para a emboscada de Olds. O resultado? 7 MiG-21s abatidos em 12 minutos. 0 perdas americanas. O relatório pós-ação de Olds foi direto. O MiG-21 é rápido e manobrável, mas pilotos norte-vietnamitas carecem de treinamento. Quando surpreendidos, entram em pânico. Quando em desvantagem numérica, fogem. Mas essa avaliação se provaria prematura. Vietnã, 10 de maio de 1972. Operações Linebacker. Em 1972, pilotos de MiG-21 norte-vietnamitas haviam aprendido. Assessores soviéticos melhoraram o treinamento. Táticas evoluíram. Tenente Randy Duke Cunningham, piloto de F-4 da Marinha dos Iowa, encontrou essa nova realidade em primeira mão. Cunningham e seu rio, Willie Driscoll, estavam escoltando aeronaves de ataque perto de Hanoi quando MiG-21s os atacaram. 3 caças. Ataque coordenado. Bandidos, bandidos, MiG-21s às 6 horas acima. O combate aéreo que se seguiu foi brutal. O F-4 de Cunningham era mais pesado, mas os MiG-21s eram mais rápidos nas curvas. Ele usou manobras verticais, a vantagem do F-4 para ganhar posição. Um MiG-21 explodiu sob seu míssil AIM-9 Sidewinder, mas os outros 2 MiGs não fugiram. Pressionaram o ataque. A aeronave de Cunningham sofreu danos, vazamento hidráulico, luzes de alerta por toda parte. Ele matou um segundo MiG-21 com canhões. Então o terceiro MiG finalmente se afastou. Cunningham voltou mancando para o USS Constellation, pousando com sistemas falhando. Ele e Driscoll se tornaram os primeiros ases americanos da Guerra do Vietnã.
Sua avaliação do MiG-21 foi muito diferente da de Olds. Este não é um oponente fácil. Nas mãos de um piloto habilidoso, o MiG-21 é letal, rápido, ágil. Vencemos porque tínhamos melhor treinamento, não porque tínhamos melhor aeronave. O MiG-21 havia se provado. Oriente Médio, 5 de junho de 1967. Guerra dos 6 dias. F-4 Phantoms israelenses enfrentaram MiG-21 egípcios nas primeiras horas da guerra. Os israelenses usaram ataques preventivos para destruir a maioria dos caças egípcios no solo. Mas os MiG-21s que sobreviveram lutaram duro. Piloto israelense Giora Epstein, eventualmente creditado com 17 abates, descreveu seu primeiro encontro com um MiG-21. Eu esperava uma aeronave inferior. Estava errado. O MiG-21 subiu mais rápido que meu Phantom. Virou dentro de mim. Apenas táticas superiores me salvaram. Os israelenses venceram a guerra aérea decisivamente, mas pilotos de MiG-21 também marcaram abates. Capitão Samir Aziz, Força Aérea Egípcia, abateu 2 aeronaves israelenses em uma missão voando um MiG-21. Seu relatório de combate observou: a aeronave é excelente, rápida, responsiva. O problema não é o MiG-21. O problema é nosso treinamento contra a agressão israelense. O padrão era claro: capacidade da aeronave versus habilidade do piloto. A deserção de Hedfa, em 1966. Antes de Lorenzo Pérez, havia Munir Hedfa. 16 de agosto de 1966. Capitão Munir Hedfa, da Força Aérea Iraquiana, minoria cristã em um militar de maioria muçulmana, havia sido secretamente recrutado por agentes do Mossad israelense. Sua missão: roubar um MiG-21 e voá-lo para Israel. Hedfa executou o plano perfeitamente. Durante um voo de treinamento de rotina, desceu para baixa altitude, virou para oeste e correu para o espaço aéreo israelense. A defesa aérea iraquiana nunca o viu. Hedfa pousou na base aérea de Hatzor, Israel. Os israelenses ficaram extasiados. Tinham um MiG-21 completo e operacional para estudar. O que aprenderam os chocou. O raio de curva do MiG-21 era mais apertado do que o esperado. Sua aceleração era impressionante. Mas tinha fraquezas críticas. Alcance curto. Apenas 480 km de raio de combate. Aviônicos limitados. Radar básico, sem capacidade de olhar para baixo. Visibilidade. Visibilidade traseira terrível para o piloto. Consumo de combustível, muito alto em baixa altitude. Piloto de testes israelense, Danny Shapira voou o MiG-21 capturado extensivamente. Esta aeronave é um lutador de faca, alcance curto, alta velocidade, mortal em combate próximo, mas não pode patrulhar, não pode fazer loiter. É um interceptador puro, não um caça-bombardeiro. Os israelenses usaram essa inteligência para desenvolver táticas contra MiG-21s egípcios e sírios. O resultado: caças israelenses alcançaram taxas de abate de 40,1 contra MiG-21s árabes na Guerra de Yom Kippur de 1973. Índia-Paquistão, dezembro de 1971. MiG-21s viram combate extensivo durante a Guerra Indo-Paquistanesa. Pilotos indianos voando MiG-21FLs, fornecidos pelos soviéticos, enfrentaram F-86 sabres paquistaneses e caças F-6, fornecidos pelos chineses. As batalhas aéreas sobre o Paquistão Oriental foram ferozes. Líder de esquadrão indiano M.M. Alan, na verdade lutando pelo Paquistão em um F-86, abateu 5 aeronaves indianas em uma missão, incluindo 2 MiG-21s. Sua avaliação: o MiG-21 é rápido, mas o piloto não consegue ver atrás dele. Usei essa fraqueza, ataque por baixo e por trás. O piloto do MiG nunca me viu até ser tarde demais. Mas pilotos indianos de MiG-21 também marcaram vitórias. Tenente de voo Bharat B. Soni abateu 3 aeronaves paquistanesas, descrevendo o MiG-21 como uma aeronave de piloto, responsiva, rápida, exigente. Você deve ser agressivo. Hesitação significa morte. O histórico de combate do MiG-21 era inegável. Vietnã.
68 aeronaves americanas abatidas. Oriente Médio. Dezenas de aeronaves israelenses e árabes destruídas. Guerras indo-paquistanesas. Abates extensivos em ambos os lados. Conflitos africanos. Provado em combate sobre Angola, Etiópia, Uganda, mais de 50 anos de combate. Mais de 40 países, milhares de missões. E agora Lorenzo Pérez havia entregado um à CIA. Groom Lake, Nevada. Área 51. Abril de 1991. O MiG-21 bis de Pérez estava em um hangar classificado, cercado por analistas da CIA, engenheiros da Força Aérea e pilotos de teste. A aeronave foi imediatamente designada Havdognet 2, o segundo grande programa de avaliação do MiG-21 após o caça fornecido por Israel em 1966. O que descobriram surpreendeu a todos. Análise do motor. O motor Tumansky R-25300 era mais avançado do que o esperado. Engenheiro de projeto Coronel David Thompson observou: este motor produz 500 kgf de empuxo com pós-combustor. Isso é impressionante para um caça deste tamanho, mas o consumo de combustível é catastrófico. Com pós-combustor total, esta aeronave queima combustível a 1.360 km/h. A autonomia de combate é talvez 20 minutos. A filosofia de design soviética era clara: velocidade sobre autonomia. Pacote de aviônicos. O MiG-21 bis incluía um receptor de alerta de radar SPO-15 atualizado. Especialista em eletrônica da CIA, Dra. Rachel Morrison examinou o sistema. Isto é mais sofisticado do que esperávamos. Pode identificar tipos de radar americano, F-15, F-16, FA-18. Dá ao piloto aviso de travamento de míssil, mas ainda é analógico. Válvulas a vácuo, não eletrônica de estado sólido. Isso o torna vulnerável a jamming. Os americanos testaram o SPO-15 contra sistemas de radar do Ziplamion. Resultado: o sistema funcionava, mas podia ser derrotado com táticas de guerra eletrônica adequadas. Sistemas de armas. O MiG-21 bis carregava mísseis Arar R-60MK, codinome OTAN A8 AFID. Piloto de testes, Major Rick Stevens, disparou mísseis R-60MK capturados em alvos drone. Estes mísseis são eficazes em alcance próximo, dentro de 5 km, mas são facilmente derrotados por flares. A IM-9L Sidewinders americanos são superiores em todos os aspectos: alcance, rastreamento, confiabilidade. A revelação foi significativa. Mísseis AR-AR soviéticos estavam 5 anos atrás da tecnologia americana. Características de voo. Stevens voou o MiG-21 bis extensivamente sobre o deserto de Nevada. Sua avaliação foi detalhada. Este é um caça honesto, sem surpresas. Faz o que você manda fazer. Taxa de rolagem é excelente. Taxa de subida é impressionante. Mas taxa de curva sustentada é pobre. A aeronave sangra energia em curvas. Contra um F-16 ou FA-18 em um combate aéreo prolongado, o MiG-21 perde todas as vezes. Os americanos testaram o MiG-21 bis contra caças F-15, F-16 e FA-18 em combate simulado. Resultados: F-15 versus MiG-21, taxa de abate 24-1, vantagem F-15, F-16 versus MiG-21, taxa de abate 18-1, vantagem F-16, FA-18 versus MiG-21, taxa de abate 15-1, vantagem FA-18. A única vantagem do MiG-21 era a aceleração inicial e taxa de subida. Em todas as outras categorias, caças americanos dominavam. Análise estrutural. Engenheiros fizeram raios-x da fuselagem do MiG-21. Dr. Steven Wu, metalurgista, ficou surpreso. Esta aeronave é construída como um tanque. Liga de alumínio-lítio, muito forte, mas também muito pesada. Peso vazio é 4.720 quilos. Isso é pesado para um caça deste tamanho. Caças americanos de capacidade equivalente pesam 15% menos. A ênfase soviética em durabilidade sobre peso era uma escolha de filosofia de design. MiG-21s precisavam operar de aeródromos rústicos, de pistas de terra, de pistas danificadas em combate.
Caças americanos precisavam de pistas impecáveis e manutenção cuidadosa. Compromissos. Entrevistas com o piloto. Lorenzo Pérez foi interrogado por 6 meses. Seus insights foram inestimáveis. Trecho de transcrição da CIA, 28 de abril de 1991. Agente Wilson. Como você classificaria o MiG-21 bis como aeronave de combate? Pérez. Boa aeronave. Honesta, mas limitada. Alcance curto significa que você deve ficar perto da base. Visibilidade traseira pobre significa que é vulnerável à surpresa. Contra caças americanos, eu não gostaria de lutar. Wilson. Por quê? Pérez. Seus pilotos treinam mais. Suas aeronaves têm melhores sistemas, melhores mísseis, melhor radar. O MiG-21 tem 50 anos. Isso aparece. A avaliação final da CIA, o relatório classificado da CIA, desclassificado em 2011, concluiu: o MiG-21 bis representa a evolução final de um design dos anos 1950. Embora a aeronave tenha sido continuamente atualizada, limitações fundamentais permanecem. Alcance curto. Aviônicos limitados. Armas obsoletas. Contra caças ocidentais modernos, o MiG-21 está ultrapassado. No entanto, nas mãos de um piloto habilidoso usando táticas adequadas, o MiG-21 permanece perigoso. Alta velocidade e tamanho pequeno o tornam difícil de detectar visualmente. Ataques surpresa permanecem viáveis. Recomendação: forças da OTAN não devem subestimar o MiG-21, mas também não devem temê-lo. A mística do MiG-21 foi destroçada. A deserção de Lorenzo Pérez foi o último prego no caixão do MiG-21. As revelações de sua aeronave aceleraram o desenvolvimento de caças americanos. Os dados influenciaram requisitos do F-22 Raptor, validaram escolhas de design do F-15, provaram que a tecnologia de aviação americana havia superado as capacidades soviéticas. Mas o impacto foi além da tecnologia. Humilhação soviética. A URSS nunca se recuperou da série de deserções. Belenko, em 1976. Pérez, em 1991. Cada deserção expôs fraqueza militar soviética, no pior momento possível. Em 1991, a União Soviética estava em colapso. A economia estava falhando. O militar estava desmoralizado. A deserção de Pérez foi simbólica. Até aliados soviéticos estavam abandonando o sistema comunista. Em 26 de dezembro de 1991, 9 meses após o voo de Pérez, a União Soviética oficialmente se dissolveu. Paranoia militar cubana. A Força Aérea de Castro nunca se recuperou da deserção de Pérez. Confiança foi destruída. Pilotos eram tratados como traidores em potencial. O militar cubano se tornou uma prisão para seu próprio pessoal. A eficácia da Força Aérea cubana declinou rapidamente. Em 2000, a maioria dos MiG-21s estava aterrada devido à falta de peças de reposição e combustível. O militar cubano era uma sombra de sua força da Guerra Fria. Confiança americana. A análise da CIA do MiG-21 bis de Pérez validou décadas de investimento em aviação americana. O F-15, F-16 e F-A-18 foram provados superiores. Caças soviéticos não eram mais temidos. Esta confiança influenciou a doutrina militar americana. Tempestade no Deserto, em 1991, demonstrou esmagadora superioridade aérea americana. MiG-21s iraquianos foram massacrados às dezenas. A taxa de abate, 40-0, a favor das forças do Zinoviewa e coalizão. A era do MiG-21 havia acabado. A vida de Lorenzo Pérez. Pérez recebeu asilo político nos Estados Unidos. Estabeleceu-se na Flórida. A CIA o pagou 500 mil reais por sua cooperação. Uma fortuna em 1991. Ele nunca retornou a Cuba. Sua família permaneceu para trás, vivendo sob vigilância constante da DGI. Em uma entrevista de 2005 com a revista Aviation Week, Pérez refletiu sobre sua decisão. Não me arrependo de nada. Cuba era uma prisão. Fidel era um ditador. A União Soviética era maligna. Escolhi liberdade. Faria a mesma escolha novamente.
Peres morreu em 2019, aos 71 anos. Seu obituário observou seu papel em expor segredos militares soviéticos. Castro morreu em 2016, nunca perdoando a traição. O MiG-21 hoje, notavelmente, o MiG-21 ainda voa. Índia, Romênia, Croácia e várias nações africanas continuam operando variantes atualizadas. Mas estas são peças de museu comparadas a caças modernos. O dia do MiG-21 acabou. Produção total, 11.496 aeronaves. Mais que qualquer outro caça supersônico na história. Abates totais em combate, estimados em mais de 2.000 aeronaves destruídas. Deserções totais. Pelo menos 12 casos documentados onde pilotos voaram MiG-21s para território inimigo. A aeronave que uma vez dominou os céus da Guerra Fria, agora é uma relíquia. A lição. A história de Lorenzo Peres ensina uma verdade fundamental. Tecnologia sozinha não vence guerras. Habilidade do piloto, treinamento, táticas e motivação importam mais. O MiG-21 era um caça capaz, mas pilotos soviéticos cubanos eram frequentemente mal treinados. Faltava iniciativa. Seguiam ordens sem questionar. Pilotos americanos eram treinados para pensar, para adaptar, para explorar fraquezas inimigas. Essa diferença decidiu a Guerra Fria. Peres entendeu isso. É por isso que ele desertou. É por isso que ele chocou o mundo. 20 de março de 1991 mudou a história da aviação da Guerra Fria. Um piloto, uma aeronave, um voo desesperado a 15 metros acima das ondas. Lorenzo Peres provou que coragem e determinação podiam superar probabilidades impossíveis. Ele voou 1,0 quilômetros através de espaço aéreo hostil. Evadiu a defesa aérea cubana. Sobreviveu com os vapores para alcançar solo americano e expôs a fraqueza fatal da máquina militar soviética. As pessoas dentro dela haviam perdido a fé. O MiG-21 não foi derrotado pela tecnologia americana. Foi derrotado pelas deserções dos pilotos que o voavam. O voo de Peres foi a culminação de décadas de fracasso soviético. As mentiras, a propaganda, o estado de vigilância. Tudo desmoronou quando um homem escolheu liberdade em vez de medo. A análise da CIA de seu MiG-21 bis validou a superioridade da aviação americana. A União Soviética se dissolveu 9 meses depois. A Guerra Fria terminou e Lorenzo Peres viveu o resto de sua vida como um homem livre na Flórida, sabendo que havia feito história. Esta história é real, desclassificada, documentada. As gravações de áudio das chamadas de rádio de Peres para a torre de Key West ainda existem. Os relatórios da CIA são públicos. A análise técnica está arquivada. História não é propaganda. História é evidência. Lorenzo Peres chocou o mundo, traiu Fidel Castro, expôs segredos soviéticos e provou que uma pessoa pode mudar tudo. Se você achou esta história desclassificada da Guerra Fria incrível, aqui está o que você precisa fazer. Aperte o botão curtir agora. Inscreva-se para mais história real de aviação militar. Ative as notificações. Temos mais histórias chocantes de deserção chegando. Comente abaixo o que mais te chocou nesta história e compartilhe este vídeo. Esta é a história que merece ser conhecida. Obrigado por assistir. Continue chocado.